Sobre esse lance Mas, de consciência, eu conversei recentemente com um cara, o Fábio Perin, que veio junto com Wesley Delanogari, e a gente tava conversando, na verdade eu sei que ele não gosta da palavra consciência. Ele acha que é um conceito ruim do ponto de vista científico. E aí ele tava falando, por isso que quando eu fui falar do riso e tudo mais, eu falei autorreferência. Eu não quis falar consciência. O que tu pensa sobre isso? É de fato um conceito meio bosta, assim, ele é fácil de explicar e as pessoas entenderem e tal, mas o que é consciência? Consciência, o que é? Bom, a gente já conversou sobre isso no passado também. Já, umas 20 vezes. Mas, Mas é verdade. Sim, olha só. Eu não veja bem, no fundo você não está trazendo uma questão, você está trazendo duas. A primeira é se eu me oponho àquilo que eu não ouvi de um cara que eu não conheço. Entendeu? Essa daí desculpa, eu não posso responder. Claro. Então, não sei o que de fato foi falado, tá bom? E assim, não conheço. Eu já ouvi falar do Fábio Perin, mas eu nunca li nenhum artigo dele, paper, nada. Entendeu? Então, eu não conheço. Então, eu não posso... Na verdade, eu quero saber o que tu pensa sobre esse conceito. Então, aí outra discussão é... Em geral, a minha postura em relação a conceitos é assumir, via de regra, que eles são construtos sociais. E que, conforme o uso desses construtos seja prevalente na sociedade, não tem essa de gostar ou não gostar. É como a maneira mais eficiente de se comunicar. Isso. Então, então eu sou um pragmatista do ponto de vista linguístico. Então, por exemplo, na medida em que as pessoas estão usando a palavra consciência para todos os lados, eu não vou mudar o mundo dizendo agora eu não quero mais que ninguém use consciência. Eu me encontro frente a um desafio socialmente colocado, não individualmente colocado, que é de explicar isso aí que as pessoas estão chamando de consciência, seja o que for. Então eu posso usar outro nome, mas isso aí que as pessoas estão trocando entre elas como um token da comunicação, que estão chamando de consciência, demanda um entendimento, porque afinal de contas o papel do cientista, do intelectual, do filósofo, do psicólogo, do quem você quiser, é em traduzir, ou melhor, é decupar conceitos que estão empacotados e que envolvem realidades que ainda não estão completamente conhecidas. Então não é só o conceito que você tem que ir lá e blá, 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 mas porque eles têm a ver com uma realidade que em si precisa ser mapeada e você vai fazendo essa relação peripasso aqui. Eu descubro um pouco disso aqui, aí eu traduzo um pouco do conceito, e assim até conectar as duas coisas. Então, especificamente sobre consciência, qual que é a grande questão? Não só consciência é um conceito prevalente na cultura, como a gente tem usos da palavra consciência que são absolutamente fundamentais para o entendimento de coisas profundas. Por exemplo, autoconsciência. Eu posso dizer que eu não gosto da palavra consciência, mas a autoconsciência como um processo de representação das suas próprias ideias para você mesmo, ou metacognição, é um processo que inegavelmente demanda um entendimento, porque é quando a gente pensa sobre as nossas próprias ideias que a gente consegue deixar de lado as más ideias e não sermos tolos. Entende o ponto? Então, eu posso dizer que a palavra consciência pode ser substituída. Agora, a autoconsciência, por mais que eu substitua também, definitivamente exige como um outro referencial que para mim é a consciência. Então, existe uma coisa que é... Existe a consciência porque eu tenho demanda de um referencial que seria ela, que seria a consciência, desculpa, eu quero tirar essa, que é necessário para essas outras coisas que são importantes em si, como a autoconsciência. Outro que é importante, teoria da mente, como é que eu prospecto aquilo que está se passando na mente de outra pessoa? Na prática, o que eu estou dizendo é, o que é consciente para essa outra pessoa? Eu preciso de um referencial que é essa mente, que é alguma coisa na qual alguma coisa se projeta, para poder falar disso aí. Então, esse foi o assunto do meu pós-doutorado no século XIX. E eu fiz com ressonância magnética funcional no tempo que era difícil. Hoje você aperta o botão, o negócio é lido, é uma beleza. Queria voltar no tempo, não mexer naquele troço insuportável. Sendo bem realista. Entendi. Passados tantos anos. Nossa. Mas enfim, fecha parênteses. Rendeu muito na minha vida, brincadeira. Mas, olha só. É que a inteligência artificial a gente está resolvendo leitura de neuroimagem com uma facilidade imensa. Mas fecha parênteses todo. O ponto é, essas coisas todas, o que elas não mostram, e é a coisa que eu acho que talvez seja o ponto do Fábio, elas não mostram ou não indicam a existência de um ente estático. Isso não. Não existe uma consciência. Tá lá a consciência do cara, olha ali a consciência dele. É disso que ele fala. Não, ele tem toda a razão. Não, agora, uma manifestação de representações que tem o chamado qualia, quer dizer, elas têm qualidade para você e que de alguma maneira você intui
que não se refletem perfeitamente na mente de outra pessoa, ao mesmo tempo que você intui que essa outra pessoa tem o qualia dela própria, isso existe, isso surge e desaparece. Isso, no meu entendimento, é muito mais um conjunto de ilhas, sabe? É uma espécie de um arquipélago que vai sendo formado com gaps. Sabe aquela hora que você tá falando, nossa, Morphe aqui? É fato aquilo, entendeu? Você tem pequenos lapsos de consciência, inclusive isso já foi bastante mapeado, não é novidade nenhuma. E essas coisas todas são importantes para você falar de direções intencionais. Por exemplo, por que você age, por que você toma decisões de determinadas maneiras e não de outras, como você induz você mesmo a fazer alguma coisa, como é que você produz uma transformação comportamental. Por exemplo, agora que você está nessa enorme transformação através da ginástica da saúde, wellness, né? Como é que você faz isso? Quem fala ginástica é velho. Eu sou. Bem-vindo. Daqui a pouco, não. Mais uns Daniel vão falar, bem-vindo! Não, mas não me sinto, eu preciso ter a mesma energia que eu tinha com 18 anos. É impressionante. Mas faz parente. Entende? Então essas coisas todas, elas se manifestam de uma maneira que eu posso chamar ela de inequívoca para nós mesmos, tá? E a propósito, elas trazem um ponto que eu acho bem interessante, que é o limite das coisas que podem ser pensadas. Eu não sei se você parou para pensar isso, mas nem toda representação pode ser pensada. Eu já pensei sobre isso, na verdade. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. Eu não cheguei a conclusões, assim, eu já parto do princípio que eu não sei. E aí, quando eu começo a procurar, assim, o que eu não consigo, que eu não consigo, que não cabe na minha mente. Ótimo. Por exemplo, pessoas que... Eu acredito em Deus, eu sei que você não acredita, mas vamos lá. Deus não cabe na minha mente. Não, eu acredito em Deus, só não acredito que ele existe. Tá, ok. Então você consegue entender o que eu tô dizendo, que assim, eu penso... Deus não cabe na minha mente, eu não consigo... Claro. Eu não consigo te explicar. Não, você pode me explicar? Mas não vai ser suficiente, eu não vou ter palavras suficientes para te explicar. Exatamente. Você não pode dar uma explicação completa. Eu não posso dar uma explicação completa. Não cabe. Sim. A escolástica inteira surgiu com as grandes linhas do racionalismo pré-moderno e depois, obviamente, todo o desenvolvimento moderno, com base na perspectiva de que você tinha que desenvolver sistemas de pensamento estrutural, estupidamente avançados do ponto de vista estrutural para poder dar conta, tá, desse desafio. E, obviamente... a conclusão é que não, tá? É que é indefinível por definição, assim. Tá aí E qual que é o limite? Existe um limite para o pensamento? Então, essa pergunta é ingênua, né? Porque assim, não tem o pensamento, né? Tem os múltiplos pensamentos. O que eu posso dizer assim, existe o não representável? Existe. Isso, exato. Entendeu? Mas não só não representável do tipo assim, pense numa coisa que, sei lá, entendeu? Pense numa figura com 8 planos, sabe essas coisas? Não essas coisas. Assim, do ponto de vista mais conceitual mesmo, do ponto de vista no âmbito da representação, existe o não representável, entende? Existe, você acabou de dar um exemplo, Deus. Deus está numa categoria de não representáveis que envolve o mais famoso deles, que não é Deus, é infinito. Eu consigo entender a vastidão. Vai pra lá. Como é que é o infinito? Eu tô andando num aviãozinho, eu vou. Ele tá na velocidade da luz. Ele pode estar 1 milhão de vezes a velocidade da luz. Ele não chega em lugar nenhum. Fica lá só aquela coisa vindo. Então, esse é o infinito. E você percebe? Eu não consigo conter ele numa representação, porque ele, por definição, é uma representação aberta, tá? O Deus, a grande transformação com o surgimento das religiões monoteístas, especialmente das religiões abraâmicas, né? É justamente um Deus da infinitude, tá? Os deuses do período da era... Assim, eu vou abrir esse parênteses muito rápido, porque eu quero falar um outro negócio sobre isso, que eu acho que vai ser bem quente no momento. Ver se mas não vai esquecer. Não. Existe uma transformação na representação dos deuses que corre da idade do bronze, tá? Que é a idade dos grandes impérios antigos, que acabou mais ou menos em torno do ano 1180 a.C., tá? Então ela até vai do ano 3.500 a.C. até 1180 a.C. Acabaram todos eles quase praticamente juntos, tá? Então, por exemplo, Mesopotâmia, assim, o único que sobrou foi o Egito, que na verdade também foi dizimado. Tem uma teoria, na verdade foi um conjunto de fatores que levou a isso.
e que envolve os chamados povos dos mares, que seriam povos que vieram, por exemplo, de Sicília, de outros lugares, que seriam como se fossem invasões bárbaras, tá? Mas não era isso, porque eles estavam, na verdade, estavam imigrando. E também terremotos, uma longa seca. Na verdade, a teoria mais relevante hoje em dia diz que teve uma longa seca no norte da Europa que foi se propagando e chegou nessa região do Oriente Médio, Eurásia ali, tá? E num processo que tomou 300 anos. E aí, quando ela chegou com pessoas desesperadas pela fome, etc e tal, que chegaram num lugar que rapidamente foi desolado também, e aí a Era do Bronze desapareceu. E a Era do Bronze era a era, como eu disse, dos grandes impérios, que você tinha esses grandes deuses, como, por exemplo, Nefertiti, etc e tal, os deuses egípcios, os deuses mesopotâmicos e os outros deuses, que não eram deuses da infinitude. Se a gente parar para ver, os deuses gregos são derivados... cada coisa, né? São derivados disso. E o que a gente tem, então, assim... E esse processo, por sua vez, já vem de uma transformação evolutiva na formação dos deuses, que originalmente eram deuses de lugar... Que antes eram deuses de lugares. Então você tem o deus de Tebas, o deus de não sei aonde, entendeu? Antes de você ter esses deuses que são deuses das forças em si. Tá. E antes disso você tem xamanismo, animismo e assim vai, tá? Mas então fecha essa linha, tá? Então nessa linha, o que acontece, portanto, antes do surgimento das religiões abraâmicas, os deuses são representáveis. E o que eles são entidades de grande força. É assim, você fala assim, qual é a grande palavra para falar dos deuses? The Mighty God, entende? É esse... Poderoso. É o poderoso. É isso que conta, é como um ser humano amplificado. Tanto que Zeus traía sua mulher, e etc. Todos os defeitos humanos eles tinham. Quando a gente... Então, o surgimento, né, a essência das religiões abraâmicas traz para primeiro plano esse conceito do Deus que não é redutível a um elemento, porque no fundo ele faz a grande virada e se torna um Deus não representável. Entende a sacada cognitiva? Não é uma... Entendo. Então, talvez tenha a ver com o que eu vou falar agora, que é um Deus infinito, como esse Deus que você está falando, como Javé, ele traz uma vantagem competitiva sobre os outros deuses, porque ele... pelo próprio conceito, é muito mais poderoso que todos eles, afinal ele é infinito. Portanto, esse Deus que eu tô adorando, ele é muito mais sinistro que os teus deuses aí, porque o meu é infinito, eu não consigo nem pensar nele. E aí, a gente cria um problema, que é, como ele não é pessoal, eu não consigo me relacionar a ele como um ser humano. Aí o que eu faço? Filho dele, Jesus. Não, calma. Você deu um loop quântico aí, tá? Nossa senhora. Calma.